Bom dia para toda a família Canção Nova. Agora 9 horas e 33 minutos e você já acompanha aí imagens ao vivo do céu de São Paulo. É a Vila Mariana. Por aqui tem sol entre nuvens e os termômetros entre 15 e 24 graus. O Papa Francisco deu um lindo ensinamento hoje, explicou de que maneira a oração abre a porta para o Espírito Santo e lembrou ainda que muitos de nós aprendemos a silabar as primeiras orações ainda no colo dos pais ou dos avós. Daqui a pouquinho o Túlio Fonseca conta para você os detalhes da catequese desta quarta-feira. E o Papa recebeu uma mensagem dos bispos do Brasil com as pautas da Assembleia Geral da CNBB e assuntos importantes da Igreja no Brasil. Os bispos relatam alguns desafios que a população enfrenta com a fragilidade de nossas políticas públicas, o negacionismo de parte de brasileiros, a politização e ideologização da pandemia, a impossibilidade dos ritos e orações por ocasião do sepultamento dos mortos por Covid-19, causando ainda dor maior às famílias. Direto de Brasília, o Ronaldo da Silva te deixa informado sobre essa mensagem. E aqui no CN Notícias, nossos repórteres te trazem as principais notícias desta manhã. Vamos para o intervalo rapidinho com imagens do Distrito Federal. Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mas chega aos 30 graus. Quarta-feira é dia da catequese com o Papa Francisco. Ele explicou a necessidade da oração para os cristãos não se tornarem empresários da fé. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Hoje a catequese do Papa Francisco foi sobre a Igreja como mestra de oração. E o Papa já começou dizendo que a Igreja é uma grande escola e que os nossos maiores professores da fé muitas vezes foram nossos pais ou avós, quando nos ensinaram a rezar antes de dormir, diante dos acontecimentos do dia a dia, ou até mesmo quando nos levaram até a igreja e afirmou que aquele dom que recebemos na infância, com simplicidade, é um patrimônio riquíssimo e que a experiência da oração não estaciona ali, mas precisa ser aprofundada cada vez mais. E o Pontífice alertou todos sobre os momentos de crise que nos fazem crescer e, sobretudo, nos fazem perceber a força da oração, seja pessoal ou comunitária. Francisco também se recordou dos religiosos que vivem em conventos e mosteiros, que são pequenos oásis onde se compartilha a oração intensa e se constrói a comunhão fraterna no dia a dia, e afirmou que eles são muitas vezes como um motor que mantém o mundo funcionando com as suas orações. O Santo Padre ressaltou que tudo na igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Quando o inimigo, o maligno, quer lutar contra a igreja, ele o faz antes de tudo tentando nos impedir de orar. E alertou sobre certos grupos que desejam realizar reformas eclesiais e até apresentam ideias interessantes, mas que por não serem embasadas na oração, se tornam ideias vazias e sem a inspiração do Espírito Santo. E exortou a todos dizendo que mudanças na igreja sem oração não são mudanças verdadeiras. O pontífice disse ainda que a lâmpada da verdadeira fé da igreja estará sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração, e que rezar e educar as pessoas a viverem uma vida de oração é uma tarefa essencial da igreja, pois sem essa luz não poderíamos ver o caminho para evangelizar. E concluiu: sem fé tudo desmorona e sem oração a fé se extingue. Fé e oração caminham juntas, não há outra via. Por isso a igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de fé e de oração. Aproveito para deixar aqui, Rodrigo, o convite para todos que quiserem se aprofundar um pouco mais nesta catequese do Papa, a acessarem o site noticias.cançãonova.com. Ali é possível encontrar também todo o conteúdo das outras catequeses e reflexões de Francisco. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E o Papa recebeu uma mensagem dos bispos do Brasil. Vamos saber mais detalhes conversando ao vivo com o Ronaldo da Silva. Ele conta também sobre o andamento da Assembleia Geral da CNBB. Bom dia, Ronaldo. Olá, Rodrigo, bom dia para você. Olha, manhã de belo sol aqui em Brasília e já 23 graus.
Sim, Rodrigo, os bispos enviaram na tarde de ontem essa mensagem de carinho, apreço, fidelidade ao Santo Padre e quiseram deixar o Papa bem informado sobre tudo aquilo que está sendo abordado nesta Assembleia Geral dos Bispos do Brasil de número 58, que acontece nesse formato inteiramente virtual. Como você já bem destacou aí na abertura, a problemática e os desafios referentes à pandemia foram bem relatados ao Santo Padre. Agora, também os bispos do Brasil quiseram, sobretudo, com esta mensagem dizer: estamos unidos ao Senhor e esteja unido a nós. Foi a grande síntese, viu, Rodrigo? Pois bem, o dia de hoje começou agora há pouco com a Santa Missa, aqui às 7 horas da manhã na sede da CNBB, Rodrigo. Dom Joel Portela, que está presidindo todos esses dias, ele já iniciou com um momento que nos emocionou muito. Um vídeo foi apresentado logo na abertura desta celebração, mostrando os 35 bispos falecidos de mais ou menos 2 anos para cá, porque no ano passado não tivemos a Assembleia dos Bispos. Todos os anos eles fazem uma menção honrosa e grata a Deus pela vida de bispos falecidos. Então acumulou-se as mortes nos últimos 2 anos. 35 bispos, olha, quase 10% da nossa conferência episcopal em 2 anos. 6 deles por motivos da Covid. E, claro, a grande maioria também em limite de idade avançada, etc., bispos eméritos já. Foi a grande intenção da missa de hoje, a reflexão muito grata à Igreja no Brasil inteirinho, manifestando assim gratidão por esses homens de Deus. Pois bem, eu vou começar de trás para frente então, Rodrigo, uma síntese dos trabalhos de ontem. Ontem foi analisado aquele Fundo Nacional de Solidariedade, que é aquela coleta que é feita no Domingo de Ramos. Houve uma dificuldade este ano, nem todas as igrejas estavam abertas no Domingo de Ramos, por isso a coleta foi um pouco a menos do que o esperado. Todavia, os recursos todos arrecadados naquela coleta, Rodrigo, são destinados para fins específicos. Dom Joel disse que a CNBB vai propor que neste ano aquele dinheiro seja direcionado para a insegurança alimentar que a gente tem hoje no país, insumos para cuidados sanitários e também na promoção de atividades que gerem renda para a população mais carente. A frase bonita que ele usou foi a seguinte: o dinheiro dessa coleta é doado pelos pobres e aos pobres deve ser destinado. Também no dia de ontem, a gente teve já mais ou menos ali uma definição do tema da campanha da fraternidade do ano que vem e a forma como ela vai se desenvolver. O tema, Rodrigo, será fraternidade e educação. O lema ficou bem bonito. Fala com sabedoria, ensina com amor e destaca ali Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Você sabe o que vai ser abordado nessa campanha da fraternidade sobre educação no ano que vem? Contexto da educação, verificar o impacto das políticas públicas na educação e aí agora vem uma parte que nos interessa muito. Identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora, refletir sobre o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo. Aqui, uma pequena síntese de algumas atividades do dia de ontem. E para o dia de hoje, os trabalhos que já estão em andamento agora, 8 da manhã, os bispos no Brasil inteiro ficam antenados através de seus computadores ou smartphones. É o seguinte, olha, já está sendo analisado nesse instante, Rodrigo, uma reflexão sobre a construção de um novo estatuto da CNBB. O que visa esse estatuto? Que a igreja no Brasil tenha uma mentalidade muito mais unida ainda. Atualizar um pouco mais sobre a atuação da própria igreja no Brasil, dos bispos no Brasil, os funcionamentos para o dia de hoje. E ainda, critérios de sinodalidade, isto é, aquela comunhão, formação integral para a comunicação em vista de quê? De que os bispos do Brasil tenham um diálogo estratégico com a sociedade, algo que se cobra muito, viu, Rodrigo? E ainda, formação integral da comunicação. E todos esses trabalhos, essa revisão no estatuto, essa melhora desse novo estatuto, conduzida pelo presidente da CNBB e por Dom Joel Portela na manhã de hoje. Também está sendo preparada simultaneamente por uma equipe separada, uma mensagem direcionada ao prefeito da Congregação para o Clero, cardeal Marc Rouellet, que é aquele responsável pelos bispos no mundo inteiro, é ele quem leva até o Papa nomes de padres que serão ordenados bispos, acompanha a situação do episcopado mundial. Então, uma mensagem também cordial a este prefeito da Congregação para o Clero, para os bispos. E mais, Rodrigo, também um outro tema importante, vai ser abordado agora de manhã já, é a criação de mais um regional da CNBB, o Leste 3. Ele diz respeito a dioceses ali do estado do Espírito Santo. Por exemplo, qual é a ideia? É que a arquidiocese de Vitória e as dioceses de São Mateus, Colatina e Cachoeiro do Itapemirim passem a compor este novo regional que está sendo criado. Bom,
No período da tarde, nós vamos ter novamente um retorno à reflexão central da Assembleia. Igreja, Casa da Palavra de Deus é o tema central. E, por fim, Rodrigo, também no dia de hoje nós teremos ainda um outro tema importante, que é aquela ação solidária emergencial, é tempo de cuidar, que a CNBB lançou no ano passado em vista da pandemia, ações solidárias, diversas iniciativas para ajudar as pessoas em necessidades. Então, uma avaliação, uma prestação de contas e também um novo impulso para continuar com a ação emergencial. É tempo de cuidar. Aqui, uma pauta, portanto, é que a gente terá para o dia de hoje, além ainda, por último, uma mensagem da Assembleia dos Bispos à população brasileira, ao povo brasileiro. Começa a ser construída também no dia de hoje. Um abraço, Rodrigo. Então, Ronaldo, muito obrigado pelas informações. Que bom, né, a gente acompanhar o andamento dos trabalhos dos nossos bispos. É importante também que a gente acompanhe os nossos bispos com a nossa oração. A seguir, STF julga a instalação da CPI da Covid-19. CN Notícias vai para o intervalo com imagens de Florianópolis. Vai ter sol com muitas nuvens e temperaturas entre 18 e 26 graus. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal deve julgar a instalação da CPI da Covid-19. O plenário vai avaliar a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. Liana Nunes tem mais informações. Bom dia a todos. Isso mesmo. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve confirmar ainda hoje a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em relação à determinação da abertura da CPI da Covid. O Senado Federal confirmou a abertura da CPI na noite de ontem, o que fica aí autorizado a apuração dos eventuais omissões do governo federal durante o enfrentamento da Covid-19. O próximo passo agora é a indicação dos líderes partidários e também dos membros que farão parte dessa comissão. Serão aí 11 titulares e 7 suplentes. As indicações dos líderes devem ser feitas em até 10 dias, por determinação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Falando agora sobre vacina, o Ministério da Saúde reforça que as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina retornem aos postos de vacinação para alcançarem, de fato, a imunização. O Ministério divulgou que tem mais de 1 milhão de brasileiros nessa situação e que isso pode comprometer aí o trabalho que vem sendo realizado por parte do Plano Nacional de Imunização. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os estados que estão com maior atraso de aplicação da segunda dose são São Paulo, seguido da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também o Paraná. Ainda segundo o ministro, mesmo que a pessoa já tenha perdido aí o prazo previsto no cronograma de vacinação, deve procurar uma unidade básica de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Atualizando os números da Covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, já foram distribuídas mais de 47 milhões de doses das vacinas que estão aqui sendo disponibilizadas no Brasil. Dessas, mais de 30 milhões já foram aplicadas. O Brasil tem 12.074.798 recuperados e atinge aí a triste marca de 358.425 mortes pela Covid-19. Rodrigo. Agora a gente vai lá para o sul do Brasil. Após 40 dias, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre voltou a operar em um índice geral inferior a 100%. As informações com o Tomás Guarese. Bom dia. Esta baixa de ocupação nas UTIs da capital esboça e mostra uma melhora no quadro geral do estado. Março foi o pior período em números no Rio Grande do Sul. E agora é possível fazer um comparativo positivo. Apesar desta grande redução, não é hora de relaxar. O momento continua necessitando de cuidados de toda a população. Bruno Naundorf, diretor do Departamento de Auditoria do SUS, falou conosco sobre esta melhora. Sim, hoje no Rio Grande do Sul nós temos quase 900 mil casos já confirmados durante toda a pandemia e tivemos um mês de março, como a gente conversou em outra ocasião, que representou 172 mil desses casos. Quase 20% de todos os casos que aconteceram em toda a pandemia ocorreram no mês de março.
que também repercutiu em número de óbitos, né? E hoje, felizmente, a gente tem uma situação, felizmente, muito melhor do que tínhamos no mês de março, né? Quando nós chegamos a ter mais de 9 mil gaúchos internados nos hospitais, hoje temos um número de 5.543 nesse momento agora. Isso dá 60% de todos os pacientes que já tiveram internados em outros períodos. Isso é um dado bastante importante que mostra a diferença do que enfrentávamos naquele período e do que enfrentamos agora. Outro ponto importante também é que o Rio Grande do Sul avançou bastante e tem hoje se colocado nesse documento que é feito pela imprensa como o estado que teve maior número de vacinados, né, no Brasil em primeira dose. Nós já passamos dos 15% de toda a população imunizada minimamente com a primeira dose, e tem sido um trabalho intenso para que se permita, pois isso provavelmente vai também ajudar nessa redução e contenção do número de casos e, portanto, como consequência, do número de internados. De São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Tomás. E aqui em São Paulo, a companhia de metrô registrou um prejuízo histórico. Vamos saber mais detalhes com a repórter Aline Imércio. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. O relatório anual integrado do metrô de São Paulo, divulgado essa semana pelo Portal da Transparência, mostrou que a companhia sofreu um prejuízo de 1,7 bilhões de reais em 2020. Esse prejuízo foi aí por conta do isolamento social e a diminuição dos passageiros. Para amenizar esse prejuízo, no ano passado, o metrô reduziu a circulação dos trens. Só na linha verde, que dá acesso aqui à Avenida Paulista, foram 8 trens a menos, e na linha vermelha, a mais cheia do metrô, foram 3 trens a menos. Isso também colaborou para a aglomeração nos metrôs, mesmo em meio à pandemia. Para amenizar esse prejuízo todo, o metrô estima fechar pelo menos 25 bilheterias entre as estações neste ano e também colocar o nome de marcas em nome de estações, né? Essa autorização foi tida em fevereiro e essa prática acontece também com os estádios de futebol em São Paulo e nos metrôs do Rio de Janeiro. Voltamos aos estúdios. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a gripe começa hoje. Os trabalhadores da saúde são público prioritário. A cidade do Rio de Janeiro inicia a vacinação contra a gripe. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesse primeiro momento, serão vacinados prioritariamente os profissionais da área de saúde. Para se tomar essa vacina, é necessário ter um espaçamento de 15 dias entre as doses tomadas contra a Covid e, assim, a dose que será tomada contra a gripe. A partir do dia 19, segunda-feira, a campanha será aberta à população de um modo geral, lógico, com critérios escalonados, com orientações específicas de quem vai tomando ao longo dos dias as doses de vacina contra a gripe. E outra boa notícia, né, de solidariedade, de fazer o bem, o bondinho do Pão de Açúcar está fazendo uma campanha linda, entregando 3 toneladas de alimento destinada aos guias de turismo que trabalham na cidade do Rio de Janeiro e tantos que estão desempregados e que foram atingidos diretamente por essa crise gerada pela pandemia. Serão 200 cestas entregues, né? Aí um sinal bonito de solidariedade, de atenção à população mais carente. Que isso inspire que em todo o Brasil, nos vários recantos desse país, nós possamos dividir com aqueles que mais precisam nesse momento. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Obrigado, Silvinha, pelas informações. E a seguir, uma nova técnica cirúrgica que pode ajudar pessoas que permanecem sem o olfato após o Covid. E a gente sai agora com imagens de Aracaju. Na capital sergipana, céu com algumas nuvens, pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 31 graus. Você acompanha agora as notícias internacionais. O The Washington Post destaca: com a retirada das tropas do Afeganistão, Biden pretende redefinir a agenda global da América.
Biden viu 3 presidentes fracassarem em encerrar uma guerra que ele chama de distração, quando as maiores ameaças são a China e a Rússia. Por que os coágulos depois das vacinas da AstraZeneca e Janssen afetam mais mulheres? A pergunta é destaque do El País. O desenvolvimento de coágulos sanguíneos no cérebro e em outros órgãos após a administração das vacinas AstraZeneca e Janssen parece afetar mais mulheres com menos de 60 anos de idade. Ainda não se sabe exatamente por que isso acontece, embora haja vários fatores que podem explicar o fenômeno. Os 6 pacientes que apresentaram coágulos após receberem a vacina da Janssen são mulheres. A Johnson & Johnson suspendeu a distribuição na Europa. Um porta-voz da Sociedade Espanhola de Cirurgia Vascular afirmou que um fator que aumenta o risco para coágulos é a aplicação de vacina associada ao uso de anticoncepcionais. Segundo a Agência Espanhola de Medicamentos, 1 a cada 1000 mulheres que tomam anticoncepcionais sofrem um coágulo desse tipo, enquanto o risco entre as vacinadas é de 1 a cada 175 mil. O The Guardian afirma: o oficial de Minnesota que matou Daunte White pediu demissão. Em coletiva de imprensa, o chefe de polícia disse que a policial Kim Porter pretendia disparar o taser, mas disparou a arma de serviço por engano. O pedido de demissão veio após 2 noites de protestos no subúrbio de Minneapolis. Vamos falar do tempo agora? São Paulo teve ontem a tarde mais fria do ano. A máxima registrada foi de 22,8 graus. O ar frio deve continuar sobre a capital paulista nas próximas 48 horas, mantendo a temperatura amena. Veja a previsão do tempo. No sul, o sol predomina na maior parte da região. Tem garoa no leste do Paraná e pancadas isoladas no oeste dos 3 estados. Tempo firme em quase todo o estado de São Paulo e de Minas Gerais. Chove no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste mineiro. No centro-oeste também faz sol em quase todo o Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul e leste de Goiás e no Distrito Federal. No restante da região, tem sol, mas pode chover entre a tarde e a noite. Já no norte, vários períodos de chuva entre o interior e norte do Amazonas, Roraima e no centro e oeste do Pará. Nas demais áreas, sol e chuva, principalmente entre a tarde e a noite. No Nordeste, chove forte no sul da Bahia e entre o litoral de Alagoas e da Paraíba. O sol predomina no interior baiano e tem pancadas de chuva no restante da região. Um dos sintomas da Covid-19 é a perda do olfato. E mesmo depois de curado da doença, quem teve esse problema pode demorar bastante para voltar ao normal. Em Aracaju, uma nova técnica cirúrgica pode melhorar a qualidade de vida de pessoas que não recuperaram o olfato. Vamos então ao Aracaju para saber mais sobre esse assunto com Cleverton Macedo. Bom dia, Cleverton. Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo, olha, já tem uma fila grande de pacientes que o olfato não retornou. Mesmo fazendo o tratamento COVID, já estão em casa, sem nenhum sintoma, mas o olfato não retorna. Isso acontece em 10% de todos os pacientes de COVID do país, pelo menos é o que dizem os médicos. Você vai ver agora essa reportagem, nós fizemos ontem essa reportagem aqui no Hospital Universitário, que é um hospital escola, onde tem a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, e conversei com um dos médicos criadores dessa nova técnica. Veja. O olfato é um dos principais órgãos dos sentidos. É com ele que a gente consegue sentir o cheiro de tudo à volta. Pelo cheiro, abrimos o apetite ou sentimos o aroma de um bom café. Mas quem já teve a Covid-19... Eu tive sequela, eu perdi completamente o olfato. Hoje eu não sinto o cheiro. Os meus sintomas foram perda de olfato, perda de paladar e muita dor de cabeça. Não, cheiro, nem paladar, nada. E até vontade de comer era bem pouco também. De acordo com os médicos que tratam os pacientes com a Covid-19, entre os pacientes que sentiram sintomas depois do tratamento da doença, reclamam da falta do paladar e principalmente da falta do olfato. Em 10% dos pacientes que tiveram a Covid-19, o olfato não retorna facilmente. Mas aqui no Hospital Universitário de Aracaju, uma nova técnica está em desenvolvimento e os primeiros pacientes que perderam o olfato serão operados. O professor doutor Ronaldo Carvalho, da UFS, criador da nova cirurgia, afirma já ter centenas de pacientes na fila de espera.
Ele deu o nome de técnica endoscópica transnasal de transferência nervosa para anosmia persistente pós-Covid-19. A gente aplica técnicas endoscópicas transnasais para posicionamento dos enxertos que vão ser utilizados, os enxertos nervosos, dentro da área olfatória do neuroepitélio olfatório que foi danificado, o mais próximo possível para ele se regenerar. Então a gente acredita que com essas modificações técnicas a gente possa até abreviar esse processo, que antes de 2 meses e com melhores resultados. Só que aí só os resultados, os estudos de acompanhamento do paciente pós-cirurgia, a gente vai conseguir concluir. É isso aí, e com certeza essa técnica vai ser copiada por muitos médicos cirurgiões pelo Brasil afora. A gente espera aí que traga mais qualidade de vida para todos a partir de agora. Rodrigo. Obrigado, Cleverton. CN Notícias está terminando. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. E a evangelização não para aqui não. Conheça os cursos online que a Canção Nova tem preparado para você. Acesse saopaulo.cançãonova.com e no Instagram, @cançãonovasp. Faça a sua inscrição e participe do aprofundamento online de cura interior. Tchau, tchau, até a próxima.